Não, 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 não. Foi assim. Outra, da carne da noite, eu estou confundindo. A carne da noite foi o seu Sérgio que estava lá. Qual era o horário? Depois, que carne da noite? É aquela que chegou que mandaram a foto para a senhora, que o Júlio mandou a foto, é isso? Eu já estou até me confundindo com esse monte de carne. Essa é a carne da noite. Essa da noite foi pro Sérgio. O Sérgio estava lá na época. É isso que a senhora está dizendo? Sim. Okay, eu não lembro, mas eu sei que foi falado para ele de uma regularidade lá de carne. Tá. Eu não consigo me lembrar se foi a noite ou do dia, que aconteceu os dois. Eu sei o container com carne estragada, o senhor Daniel estava lá. Aí foi Daniel. Eu também não tinha na memória isso. Eu achei que a senhora falou da mesma coisa. Tá, voltar ali pro doutor. Mas se eu não estou enganado, a senhora falou também que mandou essas fotos para o senhor Daniel. Oi? A senhora disse que mandou essas fotos para o senhor Daniel. Sabe por quê? Eu vou falar para o senhor, mandei. Porque o seu Daniel, antes de sair, ele pediu para quando tivesse alguma coisa errada, para orientar, para falar para ele. A senhora acha que isso é certo? Não. Aí não. Desculpe, excelência, retiro. Retiro a pergunta. Consciência dela. Aqui não é eu, né? Não, isso aí já tá. Não, eu nem precisa. Não foi minha intenção acusá-la de forma alguma. Então vamos lá. Não foi. Vamos lá. Não quis dizer sobre o seu trabalho, acho que me fui interpretado errado. Eu me referia ao senhor Daniel. Ele não estava mais lá, mas deixa para lá isso mas daí. Realmente ela tinha dito, agora lembrando que ela tinha falado mais, é que eu estou anotando tudo, mas lá para trás ela havia mencionado que ela mandou a foto e o Daniel não estava mais mesmo. Sim, não estava. Lá atrás, ela mais respondendo a pergunta de um outro defensor ou MP, eu já não lembro mais quem, profissional do direito, ela falou isso. Sabe dizer qual eram os horários de trabalho do senhor Sérgio? Era das 7 às 5. Das 7 da manhã às 5 da tarde, é isso? É o Sérgio Pianaro que a senhora está falando, isso? Sim. Não, só para saber se ela não falando do mesmo Sérgio. Vai que tem outro Sérgio. Sim. A senhora relatou também que o senhor Sérgio Pianaro ia falar com a empresa. Então, a senhora relatou alguns fatos para ele e a senhora presenciou que ele falava com a empresa, é isso? Falava com o Eduardo. A senhora também relatou que a senhora tirou foto dentro da área de produção da empresa, é isso? Da placa. Foi essas fotos que o Júlio me mandou. Não, sim, estou falando... Ah, sim, não, desculpa. Desculpa, entendi. Da formulação? Sim. Tirei. E a senhora relatou também que passou essas fotos para o senhor Daniel, é isso? Sim, que nem eu falei, eu não tinha contato com ele, mas ele deixou o telefone lá, antes de sair. Aí quando eu estava vendo o comentário que... Então, também... Queriam tirar ele. Aham. Queriam tirar ele dali, porque estava fazendo as coisas certas. É que eu mandei essas fotos, ele não estava mais ali. E esse tal ácido sórbico, da onde que a senhora tirou essa informação? A senhora, ela tirou... Estava na formulação que o rapaz estava fabricando. Mas por que te chamou a atenção? E estava no almoxarifado, já encontrei lá. E daí, por que te chamou a atenção? Porque eu via falar que não podia. Depois, quando começou a ficar comentário que o Daniel estava pressionando, que estava vendo as coisas erradas, aí eu fiquei sabendo que não podia usar.
Mas eu não tenho certeza se podia ou não. a senhora não tinha certeza, não sabia, mas lhe chamou a atenção. Sim. Aí a senhora teria perguntado para o senhor Sérgio Pianaro se era possível usar o ácido sórbico. Está no seu relato. Ele ficou nervoso. Ele falou que ia falar com o Eduardo. Não me respondeu nem que sim, nem que não. Eu falei a ele, não me respondeu nem que sim, nem que não. A senhora sabe dizer se ele pesquisou esse tema? Se ele procurou saber? Procurou se informar? Eu acho que sim, não tenho certeza. E a senhora acompanhou no que resultou esse seu relato? O que foi feito depois? Não acompanhei. Não acompanhei. Ele ficou com o Eduardo conversando na sala. Eu não sei o que ia resolver. O assunto se encerrou ali. A senhora diz também no seu depoimento que quanto mais Daniel se aproximava das fraudes da empresa, mais o senhor Persim se sentia incomodado. A senhora sabe isso porque o senhor Daniel contou para a senhora, ou a senhora acompanhou essa investigação supostamente feita pelo senhor Daniel? Não, eu via dentro da empresa os falatórios que Daniel estava vendo as coisas erradas, daí chamaram o seu Heraldo para ajudar. Foi só isso. Mas só para eu entender, porque a tua afirmação é a seguinte, que quanto mais Daniel se aproximava das fraudes, como que ele dá a impressão que havia alguma fraude que não tinha sido descoberta e que ele estava prestes a descobrir, é isso? Não. Ele descobriu, ele deu auto de infração. Ele lavrou autos de infração enquanto trabalhava lá? Sim. Muitos? Sim. O senhor Heraldo era uma pessoa que tinha dificuldades em trabalhar com computador? Tinha. Como que a senhora sabe? Ele não chegava nem perto do computador. Ele dizia que não sabia mexer, não gostava. E o senhor Sérgio Pianaro? Não, ele trabalhava no computador. Era o dia inteiro no computador. A senhora disse também em seu depoimento que o senhor Sérgio Pianaro ficava o dia inteiro jogando pôquer. A senhora confirma isso? Sim, no computador. Mas se a senhora diz que vai até ele e informa irregularidades e ele procura a empresa, se a senhora diz que a senhora faz perguntas para eles e procura a empresa, se a senhora diz que o senhor Heraldo não chegava nem perto do computador e que era o senhor Sérgio que trabalhava no computador, ele afinal trabalhava ou não trabalhava? Não, ele pegava no telefone, mandava o Eduardo ir ali na sala. Ele não saía da sala, ele não saía do CIF. Mas Ele entrou uma vez na fábrica. a senhora sabe se essa situação de ele não sair da sala era irregular? Eu acho que era, porque a função dele era mesmo o Tarcísio não sair dentro da fábrica. Era difícil o Tarcísio sair dentro. A senhora supõe então que era irregular? Sim. A senhora falou que o senhor Júlio, que era um outro funcionário, ele também falava com o senhor Daniel? Júlio, acho que umas 2 vezes só, porque o Júlio era da noite. Que daí a gente estava em treinamento ali durante o dia, para ver a higiene da empresa. Daí foi dado um treinamentinho para nós ali, o Júlio vinha durante o dia também.
mais à noite. E o senhor Daniel trabalhava durante o dia? Sim. A senhora diz também em seu depoimento na polícia que não aguentava mais mentir. Como que a senhora mentia? Eu tinha lá ver a formulação. Oi? Não, Responde aí. Eu não sei o que o senhor quer perguntar, mas tudo não, bem. desculpe, excelência, Pode é que ser tá, qualquer coisa. é que está escrito no depoimento dela. Vai lá. Não aguentava mais mentir para satisfazer a vontade dos proprietários da empresa. Eu estou perguntando para a senhora que mentiras eram essas. Na verdade, eu não podia falar as coisas erradas que tinha lá dentro, né? Não podia ficar falando. A formulação, quando eu ia acompanhar, na parede era uma, eles faziam outra, totalmente diferente daquela. Mas a senhora disse que é uma isso... mentira pra mim. Isso a senhora falou a verdade, a senhora falou aqui. Oi? Não, sim. Nessa vez sim, né? Mas às vezes eu ficava quieta, não podia falar, entendeu? Eu chegava em casa muito nervosa, muito... Entendeu? Porque daí eu comecei a entender o que era errado, daí eu ficava nervosa, não podia falar, eu tinha que ficar quieta, não podia passar pra frente. Eu omitia, na verdade, não mentia. A senhora fazia preenchimento de algum documento no seu trabalho? Fazia das planilhas, fazia. Essa planilha era enviada para quem? Ficava ali no CIF. Era documento do CIF? Sim. E a senhora omitia informações nesses documentos? Eu colocava, na verdade, eu não sabia se era certo ou era errado. Eu colocava a formulação que estava na parede. E essa formulação que estava na parede, que eu alimentava essas planilhas, é satisfatória, entendeu? Do CIF. Quanto tempo tem ali dela agora? Senão vai estourar um tempo de novo. A senhora também relata sobre reuniões que funcionários do CIF tinham com a empresa a portas fechadas. Por que a senhora reputa que isso seria irregular? Só o seu Heraldo, o seu Precinho e o Eduardo nessa reunião. Sem o agente de inspeção, sem o senhor Tarcísio, sem... Eu acho que eu tinha que estar junto também, se é sobre a empresa, tá? Eu também fazia parte do CIF, né? Mas e quem que decidia isso? Quero dizer, reformulando, a senhora dizia que achava que a senhora também devia participar, mas existe algum regulamento que aconselhe, de alguma forma, que a senhora participasse desse tipo de reunião? Não, mas o senhor Tarcísio também não participava, isso que eu achava estranho. Mas existe alguma orientação de que ele devesse participar? Se o senhor Heraldo participava, por que o senhor Tarcísio deveria participar? Ele questionava que sempre deixavam ele fora das reuniões. Eu ouvi ele falando. Ele e o senhor Tarcísio? Sim. Mas então ele reclamava que não participava das reuniões, mas Não. isso então lhe fez pensar que talvez fosse algo irregular? Não sei se era algo irregular, mas ele reclamava que ele deveria participar e nunca chamavam ele das reuniões. O senhor Daniel fazia alguma reunião também sozinho ou somente ele com algum representante da empresa? Nunca. Ele nunca ficou sozinho na sala dele com, por exemplo, a senhora Joyce? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Não. Ele sempre estava com um outro auxiliar ou uma outra pessoa junto? Sim. Todos os dias que
que ele precisasse falar com as pessoas. Quando ele deixou o telefone dele para qualquer coisa ligar, ele deixou para mim, deixou para a Joyce, deixou para a Vanessa, deixou para o seu Tarcísio. Por isso que eu tinha o telefone dele. A senhora sabe se era de responsabilidade do senhor Sérgio Pianaro fiscalizar as fórmulas? Sim, é o mesmo trabalho do Tarcísio, ele era dele, né? A senhora sabe exatamente o que quer dizer essas fórmulas a qual eu me referi? Ou seja, as fórmulas de composição? Sim. A senhora, então, me diz que as mesmas funções do senhor Tarcísio deveriam ser exercidas para o senhor Pianaro, é isso? É. A senhora sabe se é possível que eles repartam, dividam o trabalho de forma diferente? Não. A senhora sabe se o senhor Tarcísio fazia cuidava da organização dos documentos do CIF? Não. Não sabe ou ele não fazia? Ele pegava as formulações, as mesmas que as planilhas que eu limpava eram as mesmas que ele fazia. O mesmo serviço. Ele parecia auxiliar de expressão ali. Uhum. E colocava as planilhas tudo arquivada. Isso que ele fazia. E quem que cuidava desse arquivo? Todo mundo tinha acesso a esse arquivo lá. Não foi. Estava no armário. Sim, mas eu quero dizer, quem que colocava ordem nesse arquivo, catalogava ele, consultava, enviava os dados para o sistema federal? Quem que fazia isso? Não sei, não me lembro. A senhora sabe qual é a formação do senhor Sérgio Pianaro? Não. É a de inspeção, né? Mas não sei. A senhora sabe onde eram feitas a fiscalização das fórmulas? Na fábrica, né? Na fábrica era feita a coleta, é isso? Isso, coleta. E sabe onde que era feita a análise? Não. A senhora sabe se era feito ali mesmo? Não, não era ali. Por que a senhora disse que não era ali? Porque eles tinham que recolher as análises e mandar do laboratório, se diz? Mandar para o laboratório, eu ouvia falar. A senhora ouvia falar? Sim. Só um instantinho, doutor. Pode parar a gravação, porque já ficou muito grande. Eu já estou terminando isso. Porque não, é que quando chega em 1 hora ele trava. Esses dias